Trilhas de aprendizagem. Ensino médio. Página 9. Capa com borda laranja, fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos, no centro triângulo branco com bordas arredondadas e base para o lado esquerdo com o título Linguagens e suas tecnologias em azul escuro. Trilhas de aprendizagem. Ensino médio. Página 10. Capa com borda laranja, fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos, no centro triângulo branco com bordas arredondadas e base para o lado esquerdo com o título Língua Portuguesa em azul escuro. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua Portuguesa. Página 11. Atividade 1. Leitura e análise de textos. Trilha de conhecimentos. O período de isolamento social, entre outras coisas, pode trazer a possibilidade de conhecer melhor a si mesmo. Em algumas vezes, esse exercício de internalizar o olhar trará alegrias e realizações. Em outras, a experiência de olhar para dentro de si, nem sempre será confortável, prazerosa ou agradável. O autorretrato. No retrato que me faço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão, e, desta lida, em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará um desenho de criança, corrigido por um louco. Quintana, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. Página 21. Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho, e desta sorte, sou a crucificada. A dolorida sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Espanca, Flor Bela. Sonetos. Amadora, Bertrande, 1978. Página 2. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua Portuguesa. Página 12. Depois de conhecer melhor a si mesmo, cabe a cada um reconhecer-se também como o resultado das interações sociais ocorridas desde a infância. E, nessa percepção, observar sua interferência no outro e a do outro em você. Contra Narciso. Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Trens passando. Vagões cheios de gente. Centenas. O outro, que há em mim, é você. Você, e você. Assim como, eu estou em você. Eu estou nele. Em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz. Mesmo que estejamos a sós. Leminski, Paulo. Caprichos e relaxos. São Paulo, Companhia das Letras, 2016, página 14. Conhecer a si, compreendendo que nem sempre ficaremos satisfeitos com o que encontraremos no decorrer dessa viagem interna, pode ser a ressignificação de algumas experiências, o reconhecimento da importância das interações sociais e do bom convívio, por mais diferentes que possamos ser. Ademais, refletir sobre o modo como cada um interfere na sua própria vida, e na do outro, e o quanto tal interferência pode ser positiva ou negativa. Quando chegarmos a esse ponto, entenderemos que alguns obstáculos e limites, na maioria das vezes, são impostos pela nossa própria insegurança, pela falta de confiança em nossa própria capacidade. Nesse processo, medos, inseguranças e tensões serão recorrentes, uma vez que a adolescência é uma fase plena de conflitos e descobertas. Não obstante, a todas essas pressões, será o momento de estabelecer objetivos e metas, seja em relação a nós mesmos, ou ao espaço que os outros ocuparão em nossa vida. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Leminski, Paulo. Toda poesia. São Paulo, Companhia das Letras, 2013, página 228. O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo.
não o medo que paralisa e gela, estátua súbita. Ensino médio, linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, página 13. Mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento, ao sair, a primeira vez, da gruta. Medo que ofusca, luz. Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo. Velho como o mundo, adolescente, olha. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Quintana, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012, página 11. O período em que estamos vivendo, ao mesmo tempo em que nos obriga a uma internalização do olhar, também pede para que olhemos ao próximo. Se nossas ações impactam a vida dos que nos cercam, suas ações, indistintamente, também impactarão a nossa. E, diante desse panorama, da iminência do perigo e do risco nas ações cotidianas, a sensação de medo e questionamentos quanto ao sentido da vida naturalmente emergirá. Buscando sentido. O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios, ensaios são incursões em busca do sentido. Por isso o próprio da natureza do sentido, ele não existe nas coisas, tem que ser buscado. Numa busca que é sua própria fundação. Só buscar o sentido faz, realmente, sentido. Tirando isso, não tem sentido. Leminski, Paulo. Ensaios e anseios crípticos. Campinas, Editora Unicamp, 2011, página 13. O morto. Eu estava dormindo e me acordaram. E me encontrei, assim, num mundo estranho e louco. E quando eu começava a compreendê-lo um pouco, já eram horas de dormir de novo. Quintana, Mário. Apontamentos de história sobrenatural. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012, página 125. Ensino médio, linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, página 14. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio porque este não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Andrade, Carlos Drummond. Sentimento do mundo. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1992, página 60. O desejo de um futuro melhor, somado à nossa experiência durante a quarentena e a pandemia, possivelmente gerará um novo olhar sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Nesse sentido, a autorreflexão e ressignificação das reais prioridades humanas deverão trazer maior consciência coletiva a todos os que nos cercam. Ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente, que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa, de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Ensino médio, linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa, página 15. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Coralina, Cora. Vintém de cobre, meias confissões de Aninha. São Paulo, Global Editora, 1997, página 145. Vamos praticar. 1.
Na segunda estrofe do poema O Autorretrato, o eu lírico estabelece uma relação entre passado, presente e futuro. Quais termos foram utilizados para demonstrar tal relação? 2. Na primeira estrofe desse mesmo poema, é criada uma linguagem simbólica por meio dos elementos da natureza nele citados. Na sua opinião, que ideias o eu lírico quis representar a partir de elementos como nuvem e árvore? 3. Analise, com as suas palavras, o autorretrato. Coloque-se no lugar do eu lírico e explique que mensagem ele desejou transmitir com este poema. 4. Eu, poema de Flor Bela Espanca, é um soneto. Indique os elementos que nos permitem caracterizá-lo como tal. 5. Elementos autobiográficos estão bastante presentes na obra da portuguesa Flor Bela Espanca, obra esta que, marcadamente, tematiza os sentimentos humanos. O poema Eu, por exemplo, traz como tema a melancolia. Destaque, nele, trechos que evidenciem características de um sentir melancólico, explicando-os. 6. Que sentimentos a leitura deste poema desperta em você? Houve algum momento em que você já se sentiu como ela? Explique. 7. Você tem refletido sobre si mesma durante este período de isolamento? Houve algum processo de autoconhecimento gerado pelo momento vivido? Foi possível chegar a algumas conclusões? Se sim, quais? 8. No poema Contra Narciso, Paulo Leminski traz a empatia como fator importante ao autoconhecimento. Localize, no texto, os trechos que mostrem isso. 9. O mesmo poema de Leminski traz, em seu título e em seu texto, uma contraposição ao mito grego. Você sabe qual? Pesquise o mito em questão e explique a contraposição presente em ambos. 10. Você concorda que conhecer o outro ajuda a conhecer a si mesmo? Explique seu posicionamento. 11. O mesmo autor, no poema Incenso Fosse Música, transmite uma mensagem. Você consegue identificar qual é? 12. No poema O Adolescente, de Mário Quintana, há o uso de diversas expressões e sentido figurado. Identifique-as e registre em seu caderno. 13. Na opinião do eu lírico, o que o medo faz com as pessoas. Você concorda com isso? Já teve alguma experiência nesse sentido? Se sim, relate-a. 14. O mesmo, eu lírico compara o jovem a um felino. Você concorda com tal comparação? Que características perceptíveis nos jovens o fazem relacioná-lo a um felino? Ensino médio, linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, página 16, 15. Nos versos Cúmplicemente, as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Que ideia o eu lírico desejou expressar? 16. Qual a mensagem transmitida pelo poema aos jovens? Você concorda com ela? 17. O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Neste trecho do poema Buscando Sentido, o eu lírico ressalta que, para ele, só faz sentido viver no mundo caso esse faça sentido. Como você compreende esta afirmação? Concorda com ela? E para você, o mundo faz sentido? 18. No poema O Morto, é relatada a experiência de ter acordado em um mundo estranho e louco. Na sua opinião, seria possível estabelecer relação com a situação de quarentena que estamos vivenciando? Comente sobre esta possível relação. 19. Os poemas Congresso Internacional do Medo e Ofertas de Aninha, aos moços, falam de coisas que, a princípio, parecem opostas, o medo e a esperança. Você concorda com tal oposição? Discorra sobre o assunto, explicitando seu ponto de vista. 20. No poema Ofertas de Aninha, quem são os moços a quem o eu lírico se refere? 21. Leia e compare o poema de Drummond, ao de Cora Coralina. Analise, em ambos, os sentimentos neles expressos. Escreva uma carta a alguém que somente a lerá em um futuro distante. Relate sobre o período em que estamos vivendo, tematizando os sentimentos expressos pelos poemas, e os seus, quanto ao isolamento social.
Informe também sobre as consequências que a quarentena gerou na sociedade brasileira, ampliando as experiências. http://www.releituras.com/m Quintana _bio.asp https://mundeducacal.uol.com.br/literatura/florbela-espanca.htm http://www.releituras.com/drummond_bio.asp https://mundeducacal.uol.com.br/literatura/cora-coralina.htm Atividade 2. Contextualização. Conhecer o contexto histórico-social em que se deu a produção e a publicação das obras literárias, correlacionando-o, por vezes, à vida pessoal de seus autores, pode se configurar como uma importante ferramenta na compreensão dos possíveis sentidos e intenções que a obra pode trazer. A completa indicação biográfica e das obras dos poetas estudados pode ser acessada por meio dos links presentes na seção Ampliando as Experiências, da atividade 1. Ensino Médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 17. Tentemos, agora, estabelecer correlações possíveis entre os poemas da atividade anterior e os contextos histórico, social e biográfico relacionados a cada uma dessas produções. E para isso, apontaremos dados como os anos de publicação das obras e um pequeno resumo das biografias de seus autores. Mário Quintana. Mário de Miranda Quintana nasceu em 30 de julho de 1906 na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Ainda enquanto estudante do Colégio Militar de Porto Alegre, faz suas primeiras publicações na Revista dos Estudantes da instituição. Atuou como jornalista e tradutor. Faleceu aos 87 anos, em 5 de maio de 1994, vítima de infecções múltiplas, na capital do Rio Grande do Sul. Mário nunca se casou e tampouco teve filhos. Poemas citados: O Autorretrato, O Adolescente e o Morto. Data da publicação: Apontamentos de História Sobrenatural foi publicado pela primeira vez no ano de 1976. Florbela Espanca, Florbela Lobo, autonomeada, Dalma da Conceição Espanca, nasceu na região do Alentejo, Portugal, no dia 8 de dezembro de 1894. Formada em letras, foi a primeira mulher a ingressar no curso de Direito da Universidade de Lisboa. A partir de 1903, passa a escrever poemas de forma mais intensa. Órfã de mãe, e filha ilegítima de João Maria Espanca, perde o irmão Apeles em 1927, momento muito marcante em sua vida. Fruto de seu mal-sucedido casamento, engravida e perde o bebê. Após algumas tentativas, suicidou-se no dia do seu aniversário de 36 anos. Poema citado: Eu. Data da publicação: Livro de Mágoas. Seu primeiro soneto intitulado Eu. Ele foi publicado em Portugal, no ano de 1919. Paulo Leminski, nasceu em Curitiba, em 1944. Desenvolveu múltiplas atividades: redator na área publicitária, professor em cursinho pré-universitário, músico, letrista e tradutor. Na revista A Invenção, no ano de 1964, teve seus poemas publicados por primeira vez. Em 1968, casou-se com Alice Ruiz, também poetisa, com quem teve 3 filhos. Sua obra, síntese da coloquialidade e do rigor formal concretista, dos provérbios e trocadilhos da cultura popular, dos recursos visuais da publicidade e da concisão da poesia japonesa, tem exercido marcante influência em todos os movimentos poéticos das últimas décadas. Morreu aos 44 anos, em decorrência de uma cirrose hepática. Poema citado: Contra Narciso, Incenso fosse música e buscando o sentido. Data da publicação: Toda a Poesia foi publicado pela primeira vez no ano de 2013, reunindo o conjunto de poesias do autor e ensaios e anseios crípticos. Em 1997, Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro,
nasceu na cidade de Itabira, no ano de 1902. Embora tenha se graduado no curso de farmácia, torna-se redator de um jornal mineiro, e posteriormente, funcionário público na cidade do Rio de Janeiro, atividade concomitante à sua como escritor. Casado com Dolores Dutra de Moraes, teve os filhos Carlos Flávio e Maria Julieta Drummond de Andrade, havendo o filho falecido após seu nascimento. Alguma poesia. Sua obra de estreia é publicada em 1930. Em 1987, 12 dias após a morte de sua filha, faleceu na cidade do Rio de Janeiro em decorrência de problemas cardíacos. Poema citado: Congresso Internacional do Medo. Data da publicação: Sentimento do Mundo foi publicado no ano de 1940. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 18. Cora Coralina. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889. Aos 19 anos, criou o jornal de poemas femininos A Rosa. Havendo-se apaixonado pelo advogado desquitado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas, fugiu com ele em 1911. Desta união, nasceram 6 filhos, dos quais apenas 4 sobreviveram. Tendo vivido em várias cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, era impedida pelo marido de publicar seus livros. Em 1956, já viúva, retorna à sua cidade natal. Seu primeiro livro publicado, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, ocorreu quando ela já tinha 76 anos. Dedicando-se por muitos anos à produção de doces, se considerava mais doceira e cozinheira do que escritora. Faleceu aos 95 anos, em Goiânia, vítima de pneumonia, em 10 de abril de 1985. Poema citado: Ofertas de Aninha, aos moços. Data da publicação: Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha foi publicado pela primeira vez em 1983. Vamos praticar. A partir dessas informações, faço um exercício de contextualização, pesquise fatos importantes que tenham ocorrido no momento em que esses poemas foram escritos, na sociedade ou em suas vidas particulares. Registre esses apontamentos em pequenos textos, um para cada poema, explicitando as possíveis relações presentes entre as obras e o panorama político, histórico, social e, por vezes, autobiográfico, que possam ter servido de cenário ou de inspiração para essas produções. Ampliando as experiências. http://www.uol.com.br/bibliote/ Linha do Tempo https://www.dl.org/pt/word-story/ https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporânea. Atividade 3, redigindo textos. Nas atividades anteriores, você leu e interpretou textos que falavam sobre a importância do autoconhecimento, de aceitar suas características, de olhar para o outro, de projetar nossos anseios, medos e desejos no mundo, buscando objetivos claros e metas alcançáveis. Agora, complementando as demais, a proposta será de observar o mundo, o nosso entorno, e pensar naquilo que, nesta sociedade, nos impacta e incomoda. Em seguida, refletir sobre possíveis soluções aos desajustes de tal realidade. E, para isto, vale relembrar algumas orientações presentes no primeiro volume das trilhas de aprendizagens em relação ao planejamento de textos argumentativos. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 19. Artigo de opinião. Planejando textos da ordem do argumentar. Introdução do assunto mais posicionamento. Estratégias para introduzir o assunto. Declaração. Trata-se de uma estratégia em que se afirma, declara algo forte sobre o tema. Definição. Trata-se de uma estratégia em que se define o que é o tema, com base em materiais de referências, dicionários,
enciclopédias, etc. Referência histórica: trata-se de uma estratégia em que se apresentam fatos históricos ou linhas do tempo ligados ao tema. Citação direta: trata-se de uma estratégia em que se reproduz literalmente a frase dita ou escrita por alguém, desde que esteja relacionada ao tema. Citação indireta: trata-se de uma estratégia em que se reproduz, mas não literalmente, a frase dita ou escrita por alguém, podendo modificá-la ou ajustando parte dela, desde que esteja relacionada ao tema. Comparação: trata-se de uma estratégia em que se compara o tema proposto e outros. Frases nominais: trata-se de uma estratégia em que se inicia o texto com nomes, substantivos ou adjetivos, ou palavras que remetam ao tema que será discutido. Argumento 1. Estratégias para argumentar. Autoridade: trata-se de uma estratégia em que se utiliza da opinião, fala de uma autoridade no assunto. Médico, jornalista, pesquisador, profissional, alguém experiente, etc. Comparação: trata-se de uma estratégia em que se utiliza da comparação entre informações ou temas de assuntos parecidos ou diferentes. Raciocínio lógico: trata-se de uma estratégia em que se utilizam relações de causa e consequência. Assim, o argumento apresenta estratégias a partir de algo que causou um problema, fato e, a partir dele, quais consequências pode gerar. Comprovação: trata-se de uma estratégia em que se utilizam dados, estatísticas, percentuais, fatos divulgados na mídia ou que circulam na esfera jurídica, leis, artigos e afins, para sustentar o posicionamento do autor do texto. Argumento 2. Estratégias para argumentar. Autoridade: trata-se de uma estratégia em que se utiliza da opinião, fala de uma autoridade no assunto. Médico, jornalista, pesquisador, profissional, alguém experiente, etc. Comparação: trata-se de uma estratégia em que se utiliza da comparação entre informações ou temas de assuntos parecidos ou diferentes. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 20. Raciocínio lógico. Trata-se de uma estratégia em que se utilizam relações de causa e consequência. Assim, o argumento apresenta estratégias a partir de algo que causou um problema, fato e, a partir dele, quais consequências pode gerar. Comprovação: trata-se de uma estratégia em que se utilizam dados, estatísticas, percentuais, fatos divulgados na mídia ou que circulam na esfera jurídica, leis, artigos e afins, para sustentar o posicionamento do autor do texto. Conclusão: estratégias para concluir. Conclusão. Resumo: trata-se de uma estratégia em que se retomam os aspectos principais do texto e, a partir disso, reforça-se o posicionamento explicitado nos parágrafos iniciais. Conclusão proposta: trata-se de uma estratégia em que se apresentam propostas de solução para o problema. Conclusão pergunta: trata-se de uma estratégia em que se propõe uma pergunta, geralmente retórica, para o problema, tema discutido, suscitando novas discussões, reflexões ou proposições sobre o mesmo tema, ampliando as experiências. A redação no Enem. https://tnur.com/y9cnxeas. Vamos praticar. Instruções. 1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 3. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação terá um número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 4. Receberá nota 0, em quaisquer das situações expressas a seguir. A redação que, a, tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. B. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo, dissertativo, argumentativo. C. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 21. Textos motivadores. Texto 1. O navio negreiro, Castro Alves. 4. Era um sonho dantesco. O tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar. Tinir de ferros. Estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite,
horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Reticências, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora, e dança ali. Um de raiva delirá, outro enlouquece, outro, que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Reticências. 5. Reticências são os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto. A tribo dos homens nus são os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Reticências. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim zombando da morte, dança a lúgubre coorte, ao som do açoute. Irrisão. Reticências. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/b v 000068 pdf. Acesso em 7 junho 2020. Adaptado. Texto 2. Medo da senhora. A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. Andrade, Oswaldo. Pau Brasil. São Paulo, Globo, 2003, página 126. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 22. Texto 3. Manifestações antirracistas já duram mais de 9 dias nos Estados Unidos. Protestos começaram depois da morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, na cidade de Minneapolis, em 25 de maio, durante uma abordagem policial. Mundo 4 de junho de 2020. No dia 3 de junho, manifestações antirracistas entraram no 9º dia em diversas regiões dos Estados Unidos. Os protestos tiveram início por causa da morte de George Floyd, durante uma abordagem feita pela polícia na cidade de Minneapolis, em 25 de maio. Floyd, um homem negro e desarmado, foi acusado de usar uma suposta nota falsa de dinheiro em um supermercado naquele dia. Antes da chegada do novo coronavírus, ele trabalhava como segurança em estabelecimentos da região, mas ficou sem emprego em consequência da pandemia. Durante a abordagem, Derek Chauvin, um policial branco, manteve Floyd no chão com um joelho em seu pescoço. Quando o oficial saiu da posição, depois de 8 minutos e 46 segundos, Floyd não reagia mais. Ele perdeu a consciência após os primeiros 6 minutos. Sua declaração de morte veio cerca de 1 hora depois de ele ter sido levado para o hospital. Boa parte das manifestações acontece de maneira pacífica, com demonstrações de apoio de policiais que trabalham nas ruas durante os protestos. Mas houve alguns casos de lojas que foram saqueadas e prédios atacados. Por causa dos casos de violência, diversas cidades norte-americanas decretaram toque de recolher, medida tomada para que a população não saia às ruas em determinado período, normalmente durante a noite e a madrugada, mas isso não impediu que os manifestantes seguissem protestando. Imagem. Fotografia colorida de um grupo de jovens com máscaras de proteção para nariz e boca. À frente um deles segura um cartaz, Justice for George Floyd, I can't breathe em letras pretas. Tradução. Justiça para George Floyd, eu não posso respirar. Fim da imagem. A morte de Floyd não é a primeira a ganhar visibilidade nos Estados Unidos e levantar o debate sobre racismo no país.
Outros casos de negros que perderam a vida durante abordagens policiais já se tornaram notícia em diversos momentos. Em 30 de maio, Donald Trump, presidente do país, disse em pronunciamento: "Entendo a dor que as pessoas sentem." Ele continuou: "Apoiamos o direito dos manifestantes pacíficos e ouvimos seus apelos. Mas o que estamos vendo agora nas ruas de nossas cidades não tem nada a ver com justiça ou paz. A memória de George Floyd está sendo desonrada por desordeiros, saqueadores e anarquistas." Chauvin foi demitido e está sendo processado por homicídio em segundo grau, quando a morte é intencional, mesmo que não tenha sido planejada. Outros policiais que estiveram na ação também vão ser investigados. Protestos antirracistas aconteceram em mais regiões do mundo, como na Alemanha, Canadá, Holanda e Inglaterra. Disponível em https://www.jornaljoca.com.br/manifestacois-já-2-nos-Estados-Unidos. Acesso em 7 de junho 2020. Ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa. Página 23. Texto 4. Imagem. Charge de Quino. Um anjinho é uma criança negra, pequena com asas e auréola dizendo: "Eu só queria minha mãe." No colo de um homem que ele veste uma túnica toda branca com contornos azul claro, está de olhos fechados, os cabelos caem sobre os ombros. Ela põe a mão direita sobre a cabeça do anjinho e diz: "Eu sei." Fim da imagem. Texto 5. Imagem. Desenho colorido em fundo azul claro com nuvens brancas. 3 anjinhos brancos flutuam. À esquerda 2 deles tocam cornetas. Sobre um aglomerado de nuvens, 3 anjinhos negros sorriem alegremente. O anjinho do meio diz: "Bem-vindo, Miguel. Vamos brincar. Aqui você não precisa ter medo, somos todos iguais." À direita um dos 3 segura uma bola. Fim da imagem. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na norma padrão da língua portuguesa sobre o tema racismo na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que leve em consideração os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, ampliando as experiências. https://geom.globo.com/globo-da-programa.g https://www.folha.uol.com.br/opinião/2020/06/a-direita-que-não-v-racismo.shtml